Se você parar pra pensar, o ser humano não é um reflexo da própria natureza? E se a gente alterou o cachorro, não é porque a natureza então alterou o cachorro, porque o ser humano não é uma criação da natureza? Com certeza. Faz sentido. Nós somos um agente da natureza, né? A gente faz, por mais que a gente goste de se afastar da ideia de que a gente é uma coisa diferente aqui na Terra, nós somos mais uma espécie aqui nesse planeta. E a natureza nos criou. O cérebro é uma criação da natureza. Ele evoluiu ao decorrer de milhares de anos até chegar ao ponto que chegou. Então, a gente entende bem como a natureza nos criou. Bilhões. Então, assim, imagina se a gente pode se afastar tanto da ideia de que se a gente mudou algo, é porque a natureza mudou. Porque a natureza nos criou. Com certeza. Eu acho que eu concordo muito com isso. Então, será que o aquecimento global, então, não acaba sendo... Não, mas aí é um conflito de interesse, né? Porque a gente precisa do planeta nas condições que ele tá para sobreviver. É só uma questão de conflito de interesse, mas o planeta já passou por isso em outras vezes, sem ser humano. Existe um argumento que a Terra um pouco mais quente não é tão ruim assim pra gente. Porque ela... Porque... Não, só mandar argumento. Tô falando que eu acredito nisso, tá ligado? Pau no cu do aquecimento global. Não, porque eles falaram que vai aumentar a quantidade de capacidade de agricultura da Terra. Por causa do aquecimento? Porque ele vai viabilizar terras que hoje em dia não são frias demais pra plantar certas coisas. Cara, não sei. A questão é que tem outras coisas a se considerar, né? Tem os malefícios subir o nível dos oceanos. Não pode perder o controle, não pode ser uma bola de neve. Ao contrário, uma bola de calor. Caralho. Tem coisas que são mais diretas e mais fáceis de observar, como a gente tava falando do permafrost lá. Tem mamute ali dentro, tá ligado? Tem doenças antiquíssimas. O próprio permafrost é cheio de dióxido de carbono e de enxofre, entendeu? Que é um gás de efeito estufa. Então... Mas eu acho que essa parada da doença não vai ser um problema, não. Porque é uma doença desatualizada, pô. Nosso corpo, ele já lida com doenças muito mais avançadas. Imagina, mas... Eu tô falando da minha cabeça aqui, eu posso falando merda. A questão funciona mais ou menos da mesma forma que aconteceu quando os europeus chegaram aqui no Brasil, entendeu? O que matou os índios, a maior parte dos índios morreu por causa de doença. E era só porque o corpo deles não estava acostumado a lidar com aquilo. O fator novidade faz total diferença. Porque se seu corpo não está acostumado, não conhece aquilo, ele não sabe como se defender. É o caso da Covid. Mas vou te dar um curto argumento. Os europeus não morreram das doenças dos índios. Mas as doenças dos índios, o corpo do europeu já tinha passado por isso há muito tempo. Eles já tinham os meios, eles já tinham sido expostos aos tipos de doença dos índios há muito tempo. Então, mas provavelmente ao tipo de doença do índio, tá ligado? Isso eu tô falando, eu posso estar errado. Eu também não tenho certeza do que eu tô falando, não. Eu acho que só porque eu gosto de argumentar, eu acho isso interessante. Estamos conversando, vamos ver. Tem aquele lance da maldição da tumba do faraó, que o cara chegava pra roubar o ouro que tinha, ou qualquer riqueza que tinha. O cara abria aquele sarcófago com uma múmia aprisionada ali há ano pra caralho, saía aquele bolo de doença, de coisa dali e o cara morria. É verdade. Né? Muitos falavam que a maldição era isso, né? Pois é. Inclusive, você tem episódio de pirâmide nesse... Não, mas uma segunda temporada seria legal. A pirâmide é um dos mistérios mais misteriosos que tem, cara. Falar pra sondar, né, como construir as pirâmides, né? Isso aí é uma discussão, isso é um negócio... Tem vários meios, né? Se você entrar nisso... Eu acho que entre os geólogos, eu acho que já existe um consenso do mais aceito. Mas você vai ter outros explorando outras possibilidades. Porra, o que eu sei é que os caras pegavam uns troncos, botavam as pedras em cima, vinha carregando lá da casa do caralho. Eles faziam um rio, eles criavam um rio até as pirâmides e iam transportando as pedras pelos rios. Mas eu já vi uns documentários de uns caras que pirem refutar isso e tem uns caras inteligentes que falam, mano, isso não é isso. Tem muitas outras coisas que isso não explica, entendeu? Mas aí é a galera que quer cair em ET, né, mano? Não sei, cara. É que às vezes... com certeza é. Mas você acha que tudo que a gente acha que é certo agora é realmente certo? Vai que no futuro é ET mesmo, tá ligado? Não, eu acabo de postar um documentário sobre isso no YouTube, sobre a possibilidade de ter vida alienígena. E assim, a possibilidade de existir um ser com capacidade... Primeiro, a vontade dele querer intervir construindo as pirâmides. Por quê? Sabe quantas vezes... Se um ser é inferior... Quantas vezes você já parou pra trocar uma ideia com uma formiga? A gente mata. A gente ignora, ou mata ou ignora. A gente reconhece que ali existe uma civilização, uma pequena civilização, onde cada formiga tem uma relação. Guerras mundiais. Elas trabalham em conjunto, mas a gente não para, porque a gente sabe que a gente tá num nível muito acima.
uma civilização que tem a capacidade de viajar entre o sistema solar, entre as galáxias, ela já tá num nível tão acima que foda-se as pirâmides que a gente tá construindo. Dane-se, sabe? Se ela já é um tipo de civilização tipo 1, que consegue utilizar toda a energia do próprio planeta, ou tipo 2, que consegue consumir a energia da estrela, ela tem tipos de civilização? Tem os 3 tipos, né? O tipo 1 é o tipo de civilização que já consegue utilizar de maneira sustentável todos os recursos do seu planeta. A gente não é nenhum. Alguns especialistas dizem que a gente tá ali nos 70 e poucos %. Tá. Do 1. O segundo é uma civilização que consegue utilizar toda a energia da sua estrela natal. Sua estrela que te ilumina. No nosso caso seria o Sol. Solar, né? No nosso caso seria o Sol, mas se você tiver um sistema com 2 sóis, você pode ter 2 sóis. E uma tipo 3... Como é que é? Se você tiver um sistema com 2 sóis, daí você tem 2 sóis. Aí você tem a energia de 2 sóis. Isso, faltou o complemento. E uma tipo 3 é uma que consegue utilizar toda a energia da galáxia. Caralho! E aí imagina um ser que consegue utilizar a energia da própria galáxia, como que ele vai olhar pra gente? Ele vai olhar pra gente e falar lá que bonitinho, eles estão empilhando pedras uma em cima da outra ali, que legal. A gente não vai ser relevante pra essa galera. E outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é muito improvável. Assim, eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. E a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque... assim, a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar pra chegar aonde a gente chegou, pra existir o ser humano, sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que tá à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica, com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer. Sim. Não é só a vida. Até eventos, tipo cometas, que podem mudar toda a história de um planeta, né? Você teve asteroides que se chocaram com a Terra, que resetaram a vida na Terra diversas vezes. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, é possível que o ser humano não existisse. Porque os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos. Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto, entendeu? Você não tem como, cara. Concordo. A probabilidade de ter outro humano cérebro é uma coisa, tipo assim, o ser humano, criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio, e a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido. Sabe, quantas coisas tiveram que acontecer para o ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Eu acho que, em teoria... Que viagem, cara. Com certeza. Muito louca essa porra. Com certeza, uma viagem.